Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Esté, fundadora do site portalcriardeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acesse agora portalcriardeias.com. E no vídeo de hoje, mais um Esté Responde. E o que é o Esté Responde? É um quadro que eu fiz aqui no canal, onde eu pego as maiores dúvidas que vocês têm aí do outro lado, que vocês já comentaram aqui no canal ou nas minhas redes sociais, e trago aqui para tirar as suas dúvidas, tá? E aí eu recomendo vídeos ou eu faço aqui no vídeo para você ver, ok? Então, roda a vinheta. E a primeira pergunta do quadro é: como fazer para trocar a sapata que desencaixou? Para você que não sabe o que é sapata, é o pé calcador, tá bom? Então, é sapata, calcador, pé calcador, não importa o nome, é aquela pecinha que abaixa para você costurar, tá? É o calcador, aquela pecinha ali que você troca e tem vários tipos, tá? Isso é a sapata. Se ela desencaixou, é só você colocar de volta, tá? Eu tenho um vídeo explicando como coloca o pé calcador, como tira, como coloca. Eu vou deixar o link aqui na descrição da aula completinha para você. Mas se a haste adaptadora, ela quebrou a molinha, e isso eu falo nesse vídeo que eu tô deixando aqui de indicação, aí você vai precisar comprar uma nova haste adaptadora, ok? Mas por alto se ela desencaixou, é só você encaixar novamente, que aí dá tudo certo. Se tiver tudo ok com a máquina, tá? Se quebrou alguma molinha, se desencaixou alguma coisa dentro ali da haste adaptadora, aí você vai ter que trocar a haste adaptadora, ok? Mas eu explico melhor no vídeo que eu tô deixando aqui na descrição. Pergunta número 2. Qual agulha que eu devo usar? Bom, depende muito do projeto que você está fazendo, tá? Então, se é tecido grosso, agulha grossa. Tecido fino, agulha fina. Tecido médio, agulha média. Isso vale também para camadas, tá bom? Então, se você está costurando uma camada mediana, aí você pode optar pela agulha média a grossa, tá bom? Existem as numerações das agulhas, e eu falo mais sobre isso no segundo link que eu tô deixando aqui na descrição, que é o meu guia completo de linhas, tecidos e agulhas, tá? Linhas, tecidos, agulhas, acessórios, ferramentas, quase que um livro da costura pra você, tá? Por que você precisa desse guia da costura? Pra você entender melhor a numeração das agulhas, saber qual é o tipo de tecido que você está costurando. Então, num projeto você vai costurar uma toalha. Qual é a gramatura daquele tecido atoalhado? Ah, eu vou fazer uma colcha. Qual que é as camadas da colcha? Qual a gramatura das camadas da colcha? Que agulha você deve usar para cada tipo de tecido? Tudo isso é bem explicado no segundo link aqui na descrição, que é o meu guia completo da costura, tá? Aonde você vai saber a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas para você costurar melhor, ok? Se você tem dificuldade em acertar a numeração da agulha com aquela camada que você vai costurar, com aquele tecido que você vai costurar, se o seu problema é que quebra muita agulha na hora de você costurar os seus projetos, esse guia vai te ajudar e muito na costura, tá? É um guia que eu mesmo fiz pra você. Pergunta número 3. Aonde muda a tensão, largura e comprimento? Bom, primeiramente você precisa saber qual tipo de máquina que você tem, tá? Existe 3 tipos de máquina: máquina doméstica, máquina semi-industrial e máquina industrial, tá? Existem esses 3 tipos. Existem aquelas mais basiquinhas também, mas se encaixa na parte de máquinas domésticas também, tá? A minha é uma máquina doméstica portátil. Existe máquina doméstica que tem gabinete e existe máquina doméstica sem gabinete também, tá? Então, a minha é uma que não possui gabinete. Tanto é que eu guardo ela na minha mesa dobrável e tá tudo certo pra mim, tá? Eu abro a mesa, tiro a máquina ali, posso carregar a máquina pra qualquer lugar e eu posso costurar ela em qualquer lugar. Voltando aqui à sua pergunta. Primeiro, você precisa saber qual é o tipo de máquina que você possui. Se a sua máquina possui os volantes ou os botões de tensão, largura e comprimento. Nem todas as máquinas possuem botão de largura, tá? Existe só a tensão da linha
e o botão de comprimento dos pontos, porque é uma máquina um pouco mais básica. Existem outras máquinas que ela tem muitos pontos e aí você pode aumentar e diminuir a largura e o comprimento e ajustar a tensão da linha, tá? Então, primeiramente, você precisa saber qual é o tipo de máquina que você tem. Ah, Esté, eu não sei qual é o tipo da minha máquina, eu não sei que máquina que eu tenho. É simples, é só você olhar o nome dela e procurar na internet. Dá um Google aí que você consegue achar o manual, saber mais sobre a sua máquina. Então, atrás da máquina deve ter o nome dela, embaixo, na parte de baixo da máquina deve ter, ou até mesmo ali na frente deve ter lá o nome da máquina e a numeração, e ali é o nome da sua máquina. Cada máquina tem um nome, para você saber qual é o tipo de máquina que você tem, ok? Então é bom que você pesquise um pouco mais sobre a sua máquina, saiba mais sobre a sua máquina, para você entender melhor como que funciona ela, quais são os mecanismos, volantes, aonde o volante de descer e subir a agulha, trocar pontos, enfim. Número 4, por que a linha trança no passador? Sim, às vezes acontece isso quando você coloca no passador errado, ou quando a linha ela tá muito enrolada, tá? Então, se você passa a linha errado nos passadores, é capaz da linha embolar quando você começar a costurar. Geralmente isso acontece no último passador, pelo menos comigo acontece quando tá no último passador, tá? A minha máquina tem uns 4 ou 5 passadores totais e o último ali perto da agulha, ela meio que trança ali. Então, é bom antes de você começar a costurar, você fazer um teste de costura, tá? Por que eu falo para você fazer um teste de costura? Para você saber se a máquina está totalmente configurada, para você saber se o ponto que você colocou ali tá certinho, se é no tamanho, na tensão, na largura, no comprimento que você quer, entendeu? Por isso que eu falo sempre para você fazer um teste de costura. Ah, Esté, como é que faz o teste de costura? Simples. Eu já tenho vários testes de costura aqui no canal, tá? E eu vou deixar a lista de vídeos de costura para iniciante aqui na descrição para você conferir vários vídeos de tutoriais, ensinando dicas, muitas dicas no mundo da costura eu vou deixar aqui na descrição para você, tá? Mas voltando aqui só rapidinho, só uma pincelada por cima. Para você fazer o teste de costura é simples, você vai precisar de Você vai pegar o mesmo tecido do projeto que você vai fazer. Então, vamos supor aqui, eu vou fazer esse colete. Esse colete aqui é um jeans, tá? Eu vou pegar o mesmo jeans desse colete aqui e eu vou fazer um teste de costura. Eu vou colocar lá na máquina, vou ver como é que tá na máquina mesmo, como é que tá a minha configuração e vou fazer uma costura. Vou mudar os pontos ali e fazer uma costura. Ah, não é esse o ponto que eu quero um pouco mais largo. Muda a largura, faz outra costura. Ai, ficou horrível, não é desse jeito, eu quero mudar um pouco o comprimento. Muda o comprimento. Ai, embolou a linha logo no começo, no retrocesso. Mude a tensão da linha. Por quê? Porque talvez não seja a tensão para aquele tecido. Ah, quebrou a agulha. Não é a agulha para aquele tipo de tecido. Conseguiu ver que a máquina conversa com você? A máquina fala o que você precisa fazer para você costurar tudo certinho. Então, você precisa ter atenção de tudo que a máquina fala para você. Eu tenho que regular o ponto bordado na máquina de costura? Sim, você precisa sim regular o ponto bordado. Por quê? Porque tudo na máquina que você for fazer, você precisa fazer um teste de costura e regular bem a configuração da sua máquina, né? Configurar a sua máquina. Então, como eu havia dito anteriormente, é bom que você faça o quê? O teste de costura. Ah, Esté, é para tudo o teste de costura? Sim, para tudo, para todos os tipos de tecido, para cada tipo de linha, para cada tipo de agulha que você for costurar, é bom que você faça o teste de costura. E por que é bom você fazer o teste de costura? E regular a máquina dentro desse teste de costura. Para você não quebrar mais agulha, não embolar mais linha, não embolar tecido nos dentes da máquina, não quebrar mais agulhas, não rasgar o seu tecido. Então, se você não faz o teste de costura, você não regula a sua máquina, seja para ponto básico, ponto bordado, ponto decorativo, ou até mesmo bordado numa máquina doméstica, é muito perigoso que você quebre a agulha
dentro dos dentes da máquina ali, emperre o tecido nos dentes da máquina também e possivelmente quebre a máquina. Então, por que que você deve fazer o teste de costura? Para que a sua máquina costure bem, para que a sua máquina costure melhor e para que você aprenda mais sobre a sua máquina, entendeu? Isso que eu tô falando é para qualquer tipo de máquina, tá? Você precisa sim fazer o teste de costura para você saber a configuração certinha do ponto que você quer utilizar ali naquele seu projeto, ok? Então, todo projeto que você for fazer, que você vai ter que mudar o seu ponto, é bom que você faça um teste de costura para você aprender a costurar melhor. Qual agulha que eu devo usar para costurar elástico? Bom, a agulha é de média a grossa, só que depende muito de aonde você vai costurar o seu elástico. Então, se você vai costurar o elástico na seda, você vai usar uma agulha média e fina, porque a seda é um tecido fino. E se você usar uma agulha grossa, você vai acabar com a trama da seda, entendeu? Ai, mas eu vou costurar napa. Então, se você vai usar um elástico na napa, isso também depende do elástico. Nem todos os elásticos são costurados com agulha grossa ou com agulha média, tá? Então, você vai precisar saber primeiro, aonde eu vou costurar o meu elástico? É na napa, é na seda, tricoline, renda, linho. Aonde que você vai costurar esse elástico? 2. Qual é o tipo de elástico que você vai costurar? É um elástico roliço? É um elástico com uma gramatura mais alta? É um elástico que é aquele mais grosso? É mais fino? Se quando você estica, você consegue ver o outro lado? Quando você estica, você não consegue ver o outro lado. Então, assim, são vários tópicos que você precisa analisar para você costurar, para você saber qual agulha você deve usar para costurar aquele elástico naquele tecido. Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu tinha deixado aqui na descrição o meu guia completo da costura, onde tem os tecidos, as linhas, agulhas, ferramentas. Lembra que eu falei isso? Então, você precisa saber qual é o tipo de tecido que tem. Lá tem descrito bonitinho, tá? Ah, e qual que é o tipo de tecido? Procura lá nas tabelas de tecido, tecido médio, fino e grosso. Tecido para forro também tem no guia da costura. Então, qual que é o tecido que você vai costurar? Você procura lá, ah, é napa. Napa é o quê? Napa tá no tecido grosso. Beleza, então já sei que é tecido grosso. Vamos lá no guia das agulhas. Agulha para tecido grosso. Ah, é a 100. Beleza, então eu já sei que deu match aqui, né? Então, tecido grosso, agulha grossa, linha que aguente bem essa costura. Então, eu vou usar uma 100% poliéster. Beleza? Fiz aqui o combo, bora pra fazer o teste de costura. Conseguiu ver como que o guia da costura facilita a sua vida? Por isso que você precisa ter o guia da costura na sua casa pra você costurar melhor, pra você aprender a costurar melhor. Para iniciante, esse guia é maravilhoso, porque vai facilitar muito, mas muito mesmo, a sua vida na hora de costurar. Então, link na descrição para você pegar o seu, tá? Eu gostaria de saber como que eu ponho a linha na máquina de costura. Bom, existe vários tipos de máquina e cada máquina tem um passador diferente. Então, primeiramente, qual é o tipo de máquina que você possui, tá? Se é igual a minha, que é uma Eugene Genius, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver como que eu passo a linha em todos os passadores, tá bom? Ah, Esther, a minha máquina é diferente da sua, não é essa? Pois bem, procure o nome da sua máquina, dá um Google e vê aonde é os passadores. E aí você precisa sim saber quais são os passadores e passar a linha em todos os passadores. Porque se faltar um passador, quando você começar a costurar, a linha sai dos outros passadores e começa a embolar no meio do tecido. Então, é bom que você verifique antes de costurar todos os passadores, ok? Meu zigue-zague está saindo reto. Por quê? Bom, porque a largura do seu ponto tá muito baixa, tá? Então, assim, o que manda no zigue-zague é a largura. Quanto mais largo, maior é o zigue-zague. Quanto menor é a largura, mais reto sai o zigue-zague, entendeu? Então, você precisa mudar a largura e o comprimento para ver ali qual é o ponto que você quer fazer. No caso aqui, a gente quer fazer o zigue-zague, certo? Então, a gente vai mudar a largura. Então, presta bem atenção na largura e no comprimento dos pontos e lembra,
teste de costura. Então, faça o teste de costura para modificar as configurações da máquina, para fazer com que a máquina se adeque ao que você quer. O que fazer quando a linha engancha no calcador? Bom, primeiramente você precisa saber se a linha tá passando em todos os passadores. Se você tava passando ali nos passadores, começou a costura, ela pulou, a linha pulou de um dos passadores, é bom que você pare a costura, corta a linha, repassa a linha em todos os passadores, enfia a linha na agulha e continua a costura, tá bom? Então é bom que você preste bem atenção no que a sua máquina está falando com você, tá? A máquina não fala necessariamente, né? A máquina não fala mesmo, mas a máquina dá uns indícios ali de que você precisa mudar um ponto, de que você precisa mudar a largura, tensão. Quando quebra uma linha, por que quebrou a linha? Então, ela meio que fala com você e você precisa Então, você precisa prestar muito bem atenção no que a sua máquina está conversando com você, entendeu? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa muito like e se inscreve aqui no botãozinho vermelho para fazer parte da família que só vem crescendo. Eu te espero nas minhas redes sociais, porque lá tem muitas dicas exclusivas somente para seguidores. E claro, você que tá chegando agora, muito obrigado pela sua presença e não se esquece de se inscrever aqui no botãozinho vermelho. Combinado? Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!